Bem-vindos a mais um podcast desse nosso retorno dos podcasts A Naturalíssima, agora Renaturaliza, para reforçar o nosso manifesto Renaturalizar é Preciso. E quando a gente fala de renaturalizar, é impossível não passar pela portinha de entrada da alimentação, que eu acho que é a mais acessível para todo mundo, e também é inevitável passar por uma alimentação baseada em plantas. Então, a missão desse episódio é disseminar uma frase de efeito que eu trouxe aqui, que me impactou bastante um tempo atrás. Você pode não ser vegano, mas as bactérias boas do seu intestino são. E aí eu trouxe o nosso convidado, que é o Dr. Paulo Ivan, não só especialista em microbiota, mas vegano também há algum tempo, que está aí disseminando essa ideia a partir de uma visão científica, né, Paulo? Olá, Marcela. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Boa tarde, pessoal. Sim, eu virei a última pessoa que eu imaginava ser, mas realmente eu tirei qualquer tipo de hábito, de qualquer coisa que me prendia e olhei a ciência livre, né, desprendido de qualquer outras das questões de paladar, de cultura, até mesmo dessa questão social, né, que é muito difícil. E aí eu comecei a destrinchar esses estudos e vi que realmente, em termos de microbiota intestinal, que é o nome que a gente dá agora, um nome, vamos dizer, mais chique, que a gente dá para a nossa antiga e conhecida flora intestinal, não tem como, né? Você olha os estudos e não é um ou outro estudo que está apoiando essa fala minha, né? Que é, embasando. Na verdade, são vários autores de vários países diferentes, muitos estudos, né? Cada mês que passa, esse ano está saindo vários. Você vê que todos chegam à mesma ideia, né? Independente, você vê que muitos deles, às vezes, você vai pesquisar a vida dessa pessoa que conduziu aquele estudo, eles não praticam o que eles encontram na ciência. Sim. Então, você vê que não é nada de ativismo, não tem nada de querer pregar, né? É simplesmente olhar para a ciência sem nenhum viés, né? Tipo, tirar seu paladar, tirar tudo o que você acredita, né? Todos os seus costumes, olhar para a ciência e falar, realmente, se eu quiser ter saúde, eu preciso me aproximar de uma alimentação 100% herbívora, né? Na qual a gente fala de produtos de origem vegetal e naturais, né? Que acho que conversa muito com o seu trabalho, né? E quanto mais eu me aproximar de uma alimentação longe disso, né, me afastar dessa, menos saúde eu vou ter e mais doença eu vou estar. E é o que a gente vê, né? Hoje a gente tem uma estatística do ano passado que menos de 7% dos adultos são metabolicamente saudáveis, né? Uau. Isso quer dizer que nesse episódio a gente vai falar de microbiota, intestino, cocô, longevidade e naturalmente vai falar de veganismo, porque a alimentação à base de plantas é a base disso tudo. E aí só um parênteses, né? Porque esse episódio não é sobre o veganismo como totalidade, mas é a base do que a gente vai conversar. Veganismo, ele tem 3 pilares: sustentabilidade, saúde e o respeito aos animais. Todas são portas de entrada muito válidas, mas o que acontece é que cada pessoa entra por um portal. Então, o meu foi muito dessa questão da espiritualidade / sustentabilidade. Muitas pessoas são pela empatia animal e a grande esmagadora maioria talvez se interesse um pouco mais pela questão da saúde. E aí eu lembro até de um encontro que a gente estava juntos, a Ale Luglio, né, nutricionista ativista, falou quanto que às vezes nessas causas a gente tem que deixar um pouquinho a ideologia de lado para convencer as pessoas fora da bolha pelo benefício individual que elas vão ter. Então, o que é importante ser vegano? Você vai fazer mais cocô? Vai viver mais? Então, esse tem que ser o argumento. E aí, nesse viés da saúde, finalmente a ciência mostra todas as evidências, porque é exatamente nesse viés que eu acho que surgem todos os mitos, né? Que o veganismo não é saudável, que a pessoa vegana é frágil, que ou ser vegano e saudável ao mesmo tempo é difícil. Então, a gente vai trazer um pouco desses mitos, né? Sim. Bora lá. E aí, eu queria saber um pouco da sua história antes da gente chegar nesses tópicos todos que eu dei spoiler, né? Como que foi, assim, algum estudo que te chamou mais atenção e quanto tempo você levou para falar, nossa, agora eu estou vegano com uma alimentação à base de plantas? Então, acho que foi um processo, né? A mudanças nunca é linear, né? É tipo um passo para frente, 2 para trás, né? Aquela dificuldade, acho que inerente a qualquer ser humano. Mas o que aconteceu
foi que em 2018 eu caí num documentário na Netflix. Eu sou médico nuclear de formação, né? E o médico nuclear, ele trabalha muito com doenças. Porque a rotina é tipo de um radiologista, né? Que fica laudando exames. Tem um pouco de tratamento no nuclear, na medicina nuclear. Mas a grande maioria do trabalho do médico nuclear é laudar exames. E diferente da radiologia, que às vezes você faz um ultrassom, uma ressonância, uma tomografia, um raio-x, para ver se você está com machucado, para ver se você... Ou para fazer um check-up, né? Eventualmente, ver se alguma coisa que podia ser nada ou podia ser uma doença, você faz esse exame, né? Porque não tem uma carga muito grande de radiação. Na medicina nuclear, por ser uma dose maior de radiação, o próprio nome diz, né? A radiação vem do núcleo do átomo. Então, é diferente da radiologia que vem da eletrosfera ali, voltando lá no colegial, né? Mas a gente vê muita doença, porque a pessoa, para ela fazer uma cintilografia, ou um PET scan, um PET-CT, que é aquele exame de corpo inteiro para rastrear metástases de câncer, você precisa estar com um diagnóstico já de uma doença grave, porque se o médico colocar na balança ali o pró e o contra de você estar sendo exposto àquela dose enorme de radiação, se não tiver um diagnóstico, é complicado, né? Então, assim, eu via muito... Eu fiquei mais de 10 anos atuando nessa área, eu vi muita gente doente, né? E era assim, eu fazia plantão de Natal, de Réveillon, de Carnaval, de Páscoa, agenda lotada, e não era só... quem tinha doença na família, não era só quem fumava, não era só quem bebia, não era só quem era estressado, não era só... Sabe, tipo, todos esses fatores de risco que a gente está acostumado, né? Porque na minha faculdade, lá, nos inícios dos anos 2000, era assim, a pessoa tá com diabetes, a pessoa tá com câncer, falava, ou era genético ou era azar, né? Basicamente, a gente pensava. E agora já se fala sobre o estilo de vida mesmo, né? Total, né? E a gente vê que a genética, eu gosto muito de uma frase que fala, a genética, ela só carrega a arma. Quem puxa o gatilho para a doença acontecer... é o seu estilo de vida, né? Então, isso é empoderante. Aqueles pequenos hábitos do dia a dia que vão construindo o que é um estilo de vida. E aí passa pela alimentação, como que a gente se observa, né? Sim, total. São 6 pilares da medicina do estilo de vida. Depois, se você quiser, a gente pode entrar neles. Eu tô curiosa para saber o documentário. O documentário é o What the Health. Eu me perdi. Mas só para fechar aqui, então é muito empoderante, né? Você pensar que, poxa, porque você sai de uma situação de vítima, né? Na qual, assim, poxa, a culpa é dos meus pais, que eu herdei essa genética deles. E aí você começa a entender que não, você é mestre da sua saúde. Você é responsável. Você sai de uma situação de vítima da sua genética para mestre da sua saúde, né? E aí o What the Health, ele já fala bastante disso, né? Em 2018 eu caí nesse documentário e eu sou de Uberaba, né? Eu sou mineiro. O pessoal de Uberaba, aí, se tiver alguém, um abraço. Cidade relativamente pequena lá em Minas. E eu fui criado com churrascaria, com feijoada, até com a alma do porco, pão de queijo, doce de leite. A sobremesa, quando não tinha um doce de leite, era pelo menos um doce de fruta com queijo branco junto, sabe? Então, assim, era produto de origem animal para todo lado. E várias doenças crônicas. E tão cultural isso, né? Porque eu sou de família mineira também, fica entranhado, assim, na nossa mentalidade como se fosse algo intocável, né? Ai, mas eu não vou... Como assim? Tá na minha ancestralidade, faz parte da minha família. Isso acaba sendo um impeditivo nessa transição, né? Total. Impeditivo não, mas um... Desafio. É, um desafio. Total. Acho que a questão mais difícil é a social. E aí eu tava falando que, tipo, minha família, várias doenças crônicas não transmissíveis, né? Doença cardiovascular, diabetes. E aí eu achava já que, estudando tudo aquilo, eu falei, bom, eu vou ter isso, né? Tipo, tem como, meus avós todos tiveram, meus tios todo mundo tem, meu pai, minha mãe, então por que eu não vou ter? E aí, esse documentário de 2018, ele abriu minha cabeça no meio, assim, eu falei, nossa, faz muito sentido o que esse pessoal tá falando, médicos, né, nutricionistas, mas nunca me falaram isso, não me ensinaram nada disso na faculdade. Na faculdade, basicamente, a gente aprende a tratar doença, a gente não aprende a promover saúde, né? E você já tinha tido algum contato com esse tipo de evidência do lado mais do ativismo e que não tinha te tocado nada? Nada. Eu vivia bem na bolha ali, tipo, não sabia nem que existia nada. Eu simplesmente caí nesse documentário um dia lá procurando, deixa eu ver, a foto é um hambúrguer cheio de remédio no meio, né? Sim, é um clássico. E aí eu, à toa lá, falei, deixa eu dar um play aqui. E aí eu consegui ficar um mês vegetariano. Só que foi um mês vegetariano restrito, tipo, só preocupado em não comer, né? E quando a pessoa fala, eu não como isso ou aquilo,
não diz nada sobre a alimentação dela. Eu quero saber o que você come. Você come uma salada de fruta com variedade de plantas, mais de 30 plantas por semana, que é o que o maior estudo de intestino já feito até hoje. Em vários países eles chegaram a essa conclusão, né? Que mais importante até do que ser vegano, São Paulino, corintiano, flamenguista, o que for, é você ter mais de 30 plantas por semana na sua alimentação. E quando a gente fala de plantas, a gente está falando de todas as frutas, todos os grãos, todos os legumes, todas as verduras, todas as sementes, castanhas, cogumelos, tudo que vem, né, da terra. E mesmo sendo o mesmo alimento com cor diferente, conta como 2 pontos. Porque aquela cor diferente, vamos dar um exemplo, um arroz integral e um arroz negro. Aquele arroz negro, ele, por mais que ele seja arroz, então teoricamente é o mesmo alimento, Sim. não, conta como Uau, 2, não porque sabia. justamente aquele fitoquímico que está dando aquela cor preta ali, né, diferente para aquele alimento, vai alimentar diferentes bactérias no seu intestino e vai causar a diversidade da sua microbiota. E é sobre isso. É uma informação interessante, porque é um parâmetro instintivo, assim, né? Você não precisa ter aquela informação técnica. Então, sabendo disso, você olha para a natureza, para a variedade de cores, Exato. e já se sente seguindo isso, né? E aí você já chegou no intestino, mas antes, e aí você levou quanto tempo até ficar... Não, então, aí a história é assim, ó, vou tentar resumir aqui para não tomar muito tempo nosso, mas aí eu fiquei 1 mês, aí eu voltei vida normal. Não dei conta, tava lá em Uberlândia, na época, em 2018, eu morava em Uberlândia, tava impossível. Só eu lá me senti um ET, não comendo nada. E eu não tive essa atenção de comer, de introduzir comidas que eu não prestava atenção, que eu não tinha na minha rotina. Eu simplesmente, eu fiz só a exclusão, eu não fiz a inclusão. Né? Porque essa alimentação é muito mais sobre inclusão do que sobre exclusão. Né? Você vai excluir 3 produtos, né, que não tem nada de bom para sua microbiota, que são qualquer carne, qualquer tipo de músculo, né, de bicho, porque a carne é um músculo, né? Qualquer carne, qualquer lácteo, né, que tenha derivados de lácteo, leite de vaca, leite de qualquer outro mamífero e ovos. Basicamente é isso que você exclui, só que você começa a incluir, tem mais de 300 mil plantas comestíveis, né? Aí eu voltei com tudo. Aí, 2019, eu fui no aniversário do amigo meu aqui em São Paulo, no Debete, né, que é uma casa de carne lá. Eu comi metade de um sanduíche, comi outra coisa lá, passei mal, mas mal. Aí voltei no What the Health. Aí eu falei, não, agora eu vou virar peixetariano de vez. Aí eu virei peixetariano, porque acho que essa questão de ter deixado o peixe era meio um conforto ali no fundo, sabe? Tipo, quando eu quiser comer uma carne, eu vou lá e como peixe. Então eu passava a maioria dos dias vegetariano, porque eu não comia peixe todo dia, mas de vez em quando, eventualmente, eu comia um peixe, seja um poke, um sushi, enfim. Aí, 2022, eu não melhorei minhas questões de saúde, né? Eu não tava com síndrome do intestino irritável, tava com sinusite de repetição, tava com pele ruim, ansiedade, várias questões. E aí eu cheguei num podcast de um gastroenterologista, né? O Dr. Will Busewitz, né? Que ele tem um livro maravilhoso que ainda não tem tradução em português, mas quem quiser ter contato chama Fiber Fueled, né? Que é tipo movido a fibras. E aí eu virei vegano assim, tipo, sem ele. Eu vi a conversa dele e falei, não tem mais espaço para produto. Virou a chave. Virei a chave. E isso impactou até na sua transição de carreira também, de se tornar um médico que Sim. trabalha com estilo de vida, Sim, microbiota, total. veganismo, né? Total. Isso foi no ano que eu estava questionando a medicina nuclear, porque, queira ou não, eu estava ali já há 10 anos sendo exposto à radiação, né? Com essa salubridade, toda a questão. E aí eu falei... Tava repensando, tava até pensando em fazer outras faculdades, sabe? Tipo assim, eu não quero mais. E aí eu consegui me curar, sabe? Tipo, foi bem assim, poxa, se eu não consigo cuidar de mim, que eu convivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu vou cuidar de quem, né? E aí a alimentação é a base de plantas e natural, né? Depois a gente pode falar por que os produtos processados não é interessante. Sim. Curou tudo isso, né? Tipo, resolveu basicamente todas as minhas questões de saúde. É lógico que o intestino, ele é muito complexo, ainda melhorou uns 90%, né? Ainda tem ali uns 10% para eu correr atrás. Mas aí eu falei, bom, vou trabalhar com isso, porque, tipo, do mesmo jeito que essas pessoas que trouxeram essa informação para mim, tipo, mudaram minha vida, se eu mudar a vida de 1, 2 pessoas, eu já... E aí você foi o seu laboratório, né? Sim. E eu gosto dessa frase que a gente fez até um post juntos recentemente, porque eu acho que você consegue tirar um pouco essa história do veganismo, da alimentação à base de plantas, para fora da bolha. Então, essa conversa, por exemplo, não é só para os veganos, mas para os não veganos.
Porque essa história de que você pode não ser vegano, mas as bactérias boas do seu intestino são, né? Traduz pra gente o que é isso? Então, foi exatamente isso, porque eu acho que, como qualquer tripé, né? Igual o tripé de uma máquina fotográfica, se você tem os 3 pés, ele fica firme, né? Então, se você tem 2 ou 1 pé só, não é tão firme. O meu primeiro pé desse tripé foi a minha saúde, né? Tem gente que muda pelo amor, mas a maioria muda pela dor, né? E eu mudei pela dor, como grande maioria. E aí eu fui atrás disso, mas depois você vai agregando esses outros 2 pés do tripé, né? Que é a causa dos animais e a saúde planetária, né? A gente acabou de ver agora essa tragédia no Rio Grande do Sul, né? Lamentável, muito triste. Ano passado eu estava lá trabalhando no pronto-socorro de Boiçucanga quando aconteceu a tragédia do litoral norte aqui de São Paulo também. E assim, pelo que a gente estuda, se o sistema não mudar, a gente vai ter cada vez mais comum isso, né? Mas antes disso, eu simplesmente mudei minha alimentação estudando microbiota, porque o que a ciência mostra? A ciência mostra que basicamente não tem nada que esteja acontecendo na nossa saúde que não esteja relacionado com esse complexo ecossistema que a gente tem aqui dentro, principalmente nosso intestino grosso. Então, basicamente, elas estão diretamente regulando, né, controlando, enfim, diretamente relacionadas com nossa imunidade, com nosso metabolismo, né, saúde metabólica, saúde hormonal, né, tudo isso, saúde mental e até expressão genética, né? No qual 99,5% do material genético que a gente carrega é microbiano. A nossa estrutura genética humana ela é muito simples, ela é tipo mais de 40% parecida com a de uma banana. É muito difícil para a gente, que somos os topos da cadeia alimentar, que a gente se acha, né, o ser humano. Sim. Super tal, tem aquele ego inflado, né? Eu estou falando da humanidade como um todo, né? Inclusive, me coloco junto, sem julgamento. Mas, assim, o ser humano, ele se acha o dono do planeta, né? Mas, na verdade, esse planeta é dos micróbios. Eles estão aqui em número muito maior que nós e há muito mais tempo. E orquestram o nosso organismo. E orquestram a nossa saúde. E aí, eu gosto... Quando eu vou explicar isso para alguém, eu gosto de pensar assim, ó. Pensa que você tem 2 casas, né? E você, os 2 donos da casa, eles precisam jogar a comida no quintal deles todo santo dia para alimentar as bactérias que estão ali. O quintal é o nosso intestino. Se você ficar jogando só fruta e legumes e grãos e sementes, castanhas, né? Só plantas, você acha que... E o outro joga de vez em quando ali um ovo, uma carne, um leite, né? Qualquer coisa. Qual que você acha que vai ter um quintal mais agradável, né? Com cheiro, mais organizado, tudo é o da planta, né? Então, é isso o nosso intestino. Então, é como se tivesse... A história é a analogia da composteira, né? Você vai jogando alimento vivo, você vai regenerando solo e aquilo vira ali um adubo. E no organismo é a mesma coisa. Exato. Então, as bactérias boas que vão otimizar a nossa saúde nessas 5 grandes áreas, elas gostam de plantas, né? E as bactérias que gostam de alimentos de origem animal, elas são proteolíticas, gram-negativas, que vão produzir metabólitos desfavoráveis à nossa saúde ou favorável ao desenvolvimento de doenças. E os produtos industrializados com conservantes e tal, eles vão matar as bactérias, né? Então, e é indiscriminadamente, né? Não é que eles batam só as bactérias ruins, eles batam muitas bactérias boas, amigas nossas. Então, a hora que eu vi tudo isso, eu falei, não, chega. Porque você tem um espectro, né, Marcela? Você, de 0 a 100, vamos dizer, aqui é uma pessoa que come nada de plantas, aqui é uma pessoa que só come plantas e você pode navegar por esse espectro, né? Você pode estar em 10%, 20%, 50%, 90%, 95%. Então, eu falei, eu vou para 100% para tentar conhecer minha melhor versão, então, já que é isso que a ciência mostra. Sim, porque a transição, ela é comum para todo mundo, né? Eu levei anos para conseguir ficar 100% vegetariana e agora eu tô flertando mais com veganismo. E tem gente que é de uma hora para outra. Então, existe a transição. Mas essa coisa de ficar ali na zona de conforto, eu vou comer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, impede muito da gente perceber essa potência que vai acontecer no organismo. E aí a gente fica, uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal, uma hora eu tô com o intestino ruim. E aí nunca descobre, não percebe o que é.
Mais ou menos isso, né? É muito complicado, porque aí as pessoas, quando elas comem um alimento saudável, como feijão, um abacate, um cogumelo, alguma coisa assim, ela passa mal, porque vai fermentar, porque aquilo é comida para as bactérias boas. Então, se você está fermentando, na verdade, por mais desconfortável que esteja sendo aquilo, você está ganhando em saúde, porque você está produzindo ali os ácidos graxos de cadeia curta, que são os compostos anti-inflamatórios que nossas bactérias produzem a partir dessa fermentação. Sim. Então, a pessoa, ela tem, muitas vezes, ela é até orientada por profissionais de saúde a evitar aqueles alimentos. Mas, na verdade, a abordagem mais, pensando em longevidade, em otimizar a saúde intestinal, a abordagem mais, uma palavra aqui para que não fique, né, deselegante com os colegas, mas, assim, uma abordagem mais interessante, vamos dizer, é você explicar para a pessoa que, olha, você está com uma microbiota desregulada. Não é que o feijão faz mal para você, não é que o abacate faz mal para você, não é que o cogumelo faz mal para você, a cebola, enfim, o que for que a pessoa passe mal. É que você, né, está com uma microbiota desregulada. Quem digere esses alimentos são seus inquilinos, suas bactérias, né, sua microbiota. E aí você precisa fazer algumas estratégias que incluem principalmente mudança de estilo de vida para você otimizar essa microbiota e poder consumir esses alimentos extremamente saudáveis sem ter esses desconfortos como gases, tensão e dores abdominais. Como se fosse uma transição para o seu corpo resetar, assim, né? E toda essa conduta vai reforçando esses mitos, né? Até terrorismo nutricional. Então, agora tem essa história do feijão, dos alimentos que fermentam. Então, ninguém mais quer comer feijão. Das frutas, como se fossem elas as responsáveis pelos picos de açúcar, picos glicêmicos. E aí todo mundo foge da alimentação, que é natural, e vai para isso, né? Você citou dicas para essa transição. Você tem algumas práticas que poderiam falar, sem ter que contextualizar tanto? Sim. Igual eu também, foi um processo, se você for ver, de 4 anos, né? Que eu, no mínimo, né? 2018 e 2022 mesmo, que eu entendi melhor o que eu estava procurando e aí começou a dar certo. Então, acho que a gente tem esse pessoal que incentiva, né, a dieta animal-based, que é o contrário da plant-based. A gente tem uma intersecção muito interessante, que eu vejo pessoas que melhoram a saúde fazendo isso, e eu super entendo elas, que é a remoção dos produtos industrializados, processados, né? Não é porque todo produto industrializado ele vai ser ruim para a saúde, mas a grande maioria se tiver ali os conservantes, aromatizantes, todas aquelas questões. Então, poxa, uma pessoa que comia muito alimento processado, de repente ela começa a comer mais carne, ovo, uma alimentação mais natural, né, à base de comida animal, ela vai melhorar a curto prazo. E eu vi que agora está uma tendência, até em redes sociais, as pessoas serem dietas, estão chamando de dietas ancestrais, carnívoras, é só carne. E aí ninguém fala do industrializado, fala o carnívoro quer falar do vegano, o vegano quer falar do carnívoro, e aí fica ali no cantinho crescendo, ganhando asas, o industrializado, porque tem todo um lobby da indústria de alimentos industrializados, né? Então, o problema do industrializado é esse, né? Porque se você pensar, qualquer alimento, ele tem o curso natural da vida dele, né? Seja uma planta ou um animal, ele vai nascer, aí ele tem a janela para o consumo humano, e depois, se o humano não consumir, ou outro animal não consumir, a natureza pega de volta, que é através dos micróbios. Né? Então, os micróbios, na verdade, né? E quando a gente fala de microbiota, falar aqui rapidinho, depois eu volto, a gente não está falando só de bactérias, tá? Dentro da gente, todo mundo tem bactérias, fungos, vírus, protozoários, que são os parasitas, né? Que o pessoal fica aí matando desesperadamente. Tem estudos mostrando, que é muito controverso. Eu já falei isso em outro podcast. A pessoa postou essa parte assim. Nossa, o que deu de polêmica lá. Mas, enfim, a ciência, não é minha opinião. Então, todo mundo tem dentro da gente aqui bactérias, vírus, fungos, protozoários, são os parasitas, né? E arqueias, que são os bichos mais antigos de todos, um tipo projeto de bactérias. Então, dito isso, voltando agora, então os micróbios, eles fazem parte
do processo desse alimento, desde o nascimento até a morte, né? Então, quando a fruta está estragando lá, qualquer coisa, uma carne está estragando, na verdade, é a natureza tomando de volta através desses micróbios. Então, o que, que você acha que aconteceu para um produto ficar lá na prateleira do supermercado meses ou até mesmo anos sem estragar? Foi adicionado produto químico ali que matou os micróbios. Então, é um produto sem vida, né? É justamente o contrário dos fermentados, né? Os fermentados são com bactérias vivas e esses industrializados, eles não têm nada de vida, senão eles iriam estragar. Tem até o paradoxo do pão, né? Quanto mais fácil ele embolora, mais saudável ele é, né? E tem os biscoitos recheados, né? Alguém me contou de um dado esses tempos, que são colocados... Oreo é vegano, por exemplo. É vegano, mas por ele não isso... estraga nunca, né? Entendeu? Então, por isso que, tipo, a pessoa fala, eu sou vegano. Às vezes recebo uns direct, assim, no Insta. Eu sou vegano há não sei quantos anos, meu intestino tá horrível. Aí eu já fico pensando, eu falo, nossa, deve ser um vegano que come muito industrializado. As pessoas que elas fazem essa mudança, né, de uma alimentação mais industrializada para uma alimentação mais natural, mesmo animal-based, né, que é com muita carne, muito lácteos, muitos ovos, elas vão sentir melhora, né? Porque aquilo é muito agressivo para a microbiota, os produtos processados com conservantes, produtos químicos. Mas a longo prazo, isso é muito complicado, né? Porque a longo prazo você vai aumentar seu colesterol, você vai alimentar bactérias que gostam de bile, né? Porque esses produtos, eles são cheios de gordura. E aí... A bile é normal a gente ter bile, a gente precisa da bile. A bile é tipo um detergente que o nosso corpo produz para a gente digerir gordura, né? Quebrar a gordura. Quando tem lá uma panela cheia de gordura que você acabou de cozinhar, você precisa de muito detergente. É a mesma coisa, você coloca só um pouquinho de gordura, você precisa de menos detergente. Então, essa alimentação animal-based, ela precisa de muita bile, porque é muita gordura. E aí, isso vai mudando toda a composição da microbiota e o que você olha para a ciência, e é igual eu falei no começo aqui, que tipo, são muitos estudos apontando para a mesma direção, que você está aumentando o seu risco cardiovascular, o seu risco de doença metabólica, o seu risco de mortalidade em geral, né? Então, quando a pessoa vira para mim e fala assim, doutor, eu não concordo com nada do que você fala, porque eu fiz exatamente o contrário, eu eliminei os vegetais da minha vida e só como agora ovos, carne, lácteos e estou super bem. Tá, eu entendo, respeito e tá tudo bem, né? Que bom que você se sentiu melhor. Mas eu sugiro que você repense isso, porque daqui 20, 30 anos problemas surgirão. E só uma curiosidade, Marcela, que é muito legal, que as pessoas, nem todo mundo associa isso, é que, tipo assim, se você pensar em prebiótico, né? O que é prebiótico? Prebiótico é comida para as bactérias amigas, vamos dizer. E são carboidratos. O único prebiótico que não é carboidrato é polifenóis, que são esses fitoquímicos das plantas, ou seja, tá junto com os carboidratos, anda sempre de mão dada com carboidratos. Ou seja, essa carbofobia, ela é péssima para a microbiota, né? Inclusive, tem estudos mostrando que se você faz uma dieta low carb, né, restrita de carboidratos, as bactérias têm até um documentário agora na Netflix, saiu agora sobre microbiota intestinal, que eles ilustraram bem essa parte, que as bactérias começam, que é a parte que até do pessoal de Stanford lá, os Sonnenbergs, que é um casal que tem um livro maravilhoso, chama The Good Gut, quem quiser depois ler, é muito bom, é o Justin e a Erika, falando que esses micróbios, eles vão comer o nosso muco intestinal, que faz a barreira intestinal, que regula a nossa imunidade, porque ali, na composição desse muco, tem carboidratos. Então, se você está privando esses micróbios do brócolis, da banana, dessas comidas super saudáveis, que as pessoas estão criando terrorismo aí hoje em dia, você está simplesmente piorando o seu intestino, piorando sua desbiose, né? Então, é muito complicado. Ou seja, o problema não são os carboidratos, não são as frutas. Sim, é a proteína animal, porque tem uma questão de saúde, tem uma questão de impacto ambiental também, mas o X da questão são os processados, que aí a gente nem deveria falar industrializado, mas processados, né? Que é o grande problema. E aí me vem também na mente algo que está sempre ali permeando a minha rotina. Os processados veganos, que cada vez mais surgem, é muito interessante para a causa animal, porque consegue sair fora da bolha, traz as substituições para o dia a dia, essa coisa social, né? De uma guloseima ou outra. Mas também, teoricamente, tem que tomar cuidado com eles no dia a dia. Perfeito.
Perfeito, 1000%. Eu acho que rotineiramente é complicado, né? Porque se você está consumindo uma coisa que tem conservante, que tem aromatizante, que tem estabilizante, todos esses produtos químicos, todo santo dia, a sua microbiota está sofrendo. Então, E aí você está se referindo, por exemplo, às carnes vegetais, qualquer coisa, aos biscoitos, a tudo, até as bebidas vegetais simulares, também? esses alternativas de lácteos, né? Qualquer um que tenha lá na composição, pão de forma, qualquer alimento que tenha lá conservante, produtos químicos, é igual você falou, é interessante para a causa animal, é interessante para a causa planetária, mas para a saúde humana tem que ser muito eventualmente, né? Eu não consumo isso, nada disso na minha rotina. Não. Minha rotina é salada de fruta, granola, castanha, arroz, feijão, é só Um terror comida. para esse modismo agora que a grande pauta é a história do índice glicêmico, né? E aí as frutas tem as frutas Socorro. proibidas, isso é muito bizarro, mas enfim. E aí traz um outro ponto que dessa conversa toda vai surgindo aqueles mitos clássicos do veganismo e do vegetarianismo, por exemplo, que vegano não vai ser saudável, então isso já foi super bem explicado. Nossa. Que ser vegano e saudável é difícil também, porque a gente tem aí, né, plantas e alimentos naturais à disposição. Claro que tem uma questão social, porque a gente está falando de Brasil, uma alimentação orgânica, concorre, né, com esses processados que são super baratos em mercado, então tem uma questão, mas basicamente para quem tem ali um privilégio de consumo, dá para ser vegano e muito saudável. Mas tem um outro mito que eu acho que é legal você traduzir também, que é a história das proteínas, e você sempre fala, tá até naquele post que fizemos, os 3 melhores conselhos para um veganismo saudável, né, Sim. que é trocar a obsessão pelas proteínas pela obsessão pelas fibras. Sim. Que é o grande mito, né? Como se o vegano não consumisse proteína. E aí, traduza. A verdade é que as fibras, elas deveriam ser o quarto macronutriente, né? Mas, se a gente pensar em proteínas, né? Eu queria contratar quem fez o marketing das proteínas, né? Porque deu muito certo. Para fazer o marketing das fibras. Exato. Porque a maioria das pessoas nem sabem o que são, né? Proteínas. E é basicamente impossível você controlar o que você está ingerindo de proteína. Esse negócio de, eu consumo tanto de proteína. Pensa, a pessoa média, né? A pessoa comum aí fora. Ela acha que proteína só tem produto de origem animal. Então, ela pensa lá, eu comi tantos ovos, esse bife, esse queijo, bati tanto de proteína. Hoje eu consumi 80 gramas de proteína. Só que ela não sabe que o arroz dela que ela comeu tem proteína, o feijão tem proteína, a banana tem proteína, o mirtilo tem proteína, o coentro tem proteína, a salsinha tem proteína, o alho, a cebola, tudo que ela colocou na boca, a amêndoa, proteína pra caramba. Todas as plantas, comestíveis e não comestíveis, têm proteínas. Todas as plantas têm todos os aminoácidos essenciais, né? Os 9 aminoácidos essenciais que a gente precisa. Então, não tem como você controlar, você concorda? Senão você vai passar o dia inteiro fazendo conta de proteína, porque está em todos os alimentos naturais, né? Como se fosse só proteína animal, ou também se a única substituição fosse as leguminosas, né? Ou o whey protein, por exemplo, que é o que as pessoas ficam muito ali presas, dependentes, porque também existe essa indústria da suplementação que agora tem toda uma discussão, né? Que suplementação é importante, mas não é também essa coisa prescrita à torta e à direito, né? Eu sou uma pessoa que, com que eu estudo, eu tenho um pé atrás com suplementação, porque eu vejo que isso não é natural, né? E aí conversa novamente com o seu trabalho, né? Porque pensa, tipo, como que o seu corpo vai enxergar, vai lidar com algo que ele não encontra na natureza. A gente nunca encontrou uma proteína isolada na natureza. Todo alimento na natureza, ele é uma matriz alimentar muito complexa, né? Que ele vai ter proteína, gordura e carboidrato junto, né? Tá tudo ali no mesmo alimento. Então, a hora que você isola um macronutriente, né? Como uma proteína em pó, seja whey ou seja vegetal, porque o pessoal fala de whey vegano, não existe whey vegano, né?
Você falou em whey, você já está falando do soro do leite da vaca, né? Então é proteína vegetal ou whey. Que né? é de ervilha, arroz, tem diversas. No hemp seed, nos Estados Unidos, uma das melhor perfil assim é da semente da cannabis, né? Que aqui no Brasil não vende, mas é muito boa. Enfim, tem várias, ervilha, arroz. E a gente entender que isso não é natural. Então, pensa, chega a ser agressivo para o nosso corpo, porque geralmente a gente vai ter as proteínas ali nos alimentos naturais e a hora que você joga só a proteína isolada ali, tem estudos já mostrando que aumenta a oxidação de aminoácidos dentro do músculo. Né? Para você ter ideia, nosso músculo, todo músculo nosso, ele é renovado a cada 3 meses. A gente está fazendo destruição e construção do músculo, que a cada 3 meses, as proteínas que estavam ali há 3 meses atrás, já não tem mais nenhuma que está ali de novo, né? Basicamente. E tem estudos mostrando que quando você consome essas proteínas isoladas, você tá ali aumentando a oxidação de aminoácidos, né? Então, é lógico que se pegar um cara igual o Guia Bomai, até mandar um abração pro Guia aí, se ele chegar eu ia até perguntar se você lembrava o nome completo dele, que eu queria mencioná-lo como um vegano que ele ganhou agora. Alguma categoria na Arnold, né? Que é uma lógico que um cara igual o Guia, ele tem que suplementar, né? E ele vai botar na balança ali até que ponto ele não está perdendo um pouquinho em saúde, mas para ganhar E tá são tudo casos certo. e casos. A grande questão é todo mundo consumir tudo como se fosse algo necessário. Aí cria-se uma dependência de uma indústria, enquanto o primeiro passo seria tentar o que está disponível na natureza. E aí, se está percebendo que não está sendo o ideal, e aí a gente vai para essas opções que eu chamo de tecnológicas, porque a tecnologia está aí para servir nossas necessidades, mas a gente tem que fazer esse balanço, né? Impacto ambiental, impacto na saúde, acesso. E isso traz também mais acesso à alimentação à base de plantas, porque suplementação não são de qualidade. Não é eco-friendly. Ainda não são. Não tá produzindo plástico. E ainda não são produtos super acessíveis. Não tem até um perfil que eu gosto muito, que é o vegano periférico, que eles mostram alimentação bem variada, aquele pratão ali. Exato. E sem suplementação nenhuma, e são meninos saudáveis, né? Arroz, feijão, batata. Então, vamos pensar em 3 pessoas, né? Então, o Guia Momai, por exemplo. Boa. Ele precisa, né, de um extra ali, né? Ele não tá de brincadeira, já viu o tamanho dele? O bicho é enorme. Então, ele tá com um objetivo, né? Aquilo é a profissão dele, ele. Eu sou um cara ativo, eu faço academia, eu pego onda, eu corro. Então, eu também tô sempre prestando atenção ali de estar sempre consumindo uma leguminosa, semente de abóbora, amêndoa, que são essas fontes, quinoa, que são as fontes. Eu tenho essa consciência de não passar nenhum dia tal, porque senão vai faltar, né? Tipo... Agora, pensa uma pessoa que ela é sedentária, ela tá ali querendo emagrecer, aí ela vai no médico, aí o médico passa, ou no Nutri, ele passa um suplemento de proteína. Tipo, não faz muito sentido para mim, porque tudo que aquela pessoa tá precisando agora é excesso de proteína. Porque ela vai começar a malhar, então ela vai começar a malhar de leve, não vai ter muito anabolismo / catabolismo muscular, né? Que é essa destruição e construção do músculo, porque ela vai começar com pouco peso, ela não vai chegar lá com 50 quilos no supino. Então, assim, sei lá, daqui uns meses, um ano, se ela tiver firme mesmo, quiser colocar um suplemento de proteína, ok, mas agora no começo, não, sabe? Tipo, ela... Não precisa ter essa urgência, como se fosse sinônimo, né? Me tornei vegetariana. É a modinha, né? Que é tipo como se todo mundo coubesse na mesma caixinha, né? Olha, tá todo mundo suplementando isso, você vai experimentar isso também. Não. É que aí talvez o antídoto seja uma boa orientação profissional / um senso crítico, porque não necessariamente a gente já vai direto para uma orientação profissional, mas com senso crítico de um consumo consciente, a gente vai sempre pensar, bom, o que tem disponível para eu ter aqui na minha alimentação, e observação do corpo também, de como que reage. Transições sempre mudam, né? Então a gente tem que esperar um pouco para ver como que o corpo tá reagindo. Eu queria que você me contasse o que é um prato, assim, que vem direto na sua mente. Obviamente que existem, né, milhares de composições de um pratão, assim, super com tudo que um vegetariano precisa. Eu gosto muito de um greens, nuts and beans, né? Então, os verdes, né? Os vegetais verdes escuros, que eles são super saudáveis, couve, agrião, rúcula, brócolis, o que você conseguir, né? Tipo, de colocar ali neles.
espinafre, né? Escarola, todas essas questões. Aí os nuts, né? As castanhas, né? Porque tem gordura boa, fonte de proteína. E os beans, que são os feijões, né? Então, feijão a gente fala de feijão, fava, Tem tantos grão tipos de feijões, bico. né, no Amendoim Brasil. é um feijão, sabia que amendoim? Não sabia. Amendoim é uma leguminosa. Em inglês ela chama peanuts, né? Parece que é castanha, mas você vai ver é uma leguminosa, é tipo um feijão. Então, cheio de proteína, tudo. Por isso que a pasta de amendoim é muito proteica. Então, acho que esse prato é essencial. E, lógico, que a gente mora no Brasil e em qualquer lugar do mundo também, se você tiver um grão integral ainda para adicionar, como um arroz da vida, uma quinoa, aí melhor ainda, né? Sim. Então, é... Engraçado, eu passei a ficar mais atenta a isso quando o meu bebê, o Matheus, nasceu, e o Rafa, meu companheiro, tá aqui, ele já era vegano antes de mim. Ídolo. E eu tava ali naquela transição vegetariana, mas às vezes eu furava no ovinho, furava na pizza. E quando o Matheus nasceu... não é só você se testando, né? É uma criança que você tá tendo a responsabilidade. E aí nós olhamos o guia da Sociedade Vegetariana Brasileira. O Dr. Eric e o Dr. Bruno também, que é o nosso pediatra, orientou. E aí eu comecei a ficar mais atenta a essa composição. Então tem o pratinho dele, eu comecei a adicionar mais a minha, porque antes eu não tinha tanto essa atenção. E aí, isso a gente falando de um prato, né? E vai ficando instintivo, né? Mas assim, tipo, pensar de manhã, se eu puder, eu sempre começo com a salada de frutas, porque você está garantindo ali seu aporte de fibra, seu aporte de vitaminas, queira ou não, você está hidratando o seu corpo, porque as frutas, elas são cheias de águas, né? E você desidrata à noite, né? Então... Posso te cortar para uma curiosidade? Lógico. Que eu sei que você não é... Você tem um olhar crítico para essas práticas que eu acho que são muito naturebas, eu adoro, mas fora do contexto são um terrorismo, né? Tipo, acordar com água morna, ou com gotinhas de limão, ou vinagre. O que isso significa pensando na microbiota? É legal? Eu faço todas. Eu realmente nunca vi um estudo assim mostrando os benefícios, então eu realmente... Não tem evidência se você pensar, né? É aquele negócio de ancestralidade que você estava falando, né? Tipo, tem que comer igual os nossos ancestrais. Nossos ancestrais, eles estavam ali para... Era outra vida, né? Para tentar chegar até os 30 anos sem morrer, sem ser comido por um bicho, sem morrer de fome. E se ele der sorte, ele passar os genes adiante, né? E ter filhos, né? Então, tipo, ninguém tava vivendo até 80, 90, 100 anos de idade, querendo chegar bem lá, independente, fazendo suas coisas, ativo, né? Então, não faz o menor sentido, né? Quando a pessoa fala assim, imagina, nossos ancestrais lá, não tem nenhuma tribo indígena vegana, eu nunca vou ser vegano. Falei, cara, a gente tá falando de agora uma realidade recentemente nova, né? Que é a gente chegar até 100 anos de idade, sem doença, com uma qualidade de vida, né? Então, é sobre isso. E aí, se você pensar nessa questão da água morna, fala, poxa, então quer dizer que, tipo, a água lá do riacho gelado lá, que o meu ancestral bebia, então fazia mal para ele, sabe? Não, né? São práticas que, às vezes, por observação, as pessoas gostam, tipo, o meu organismo vai bem, mas não é uma evidência científica, Eu não conheço e eu acabo não dando muita... Uma outra curiosidade também que eu lembro que você falou, voltando para a história até das fibras... Que fibras também tem essa história de, né, as fibras clássicas, mas você comentou, se eu não me engano, que o café também tem muita fibra e ninguém pensa nisso, né? Como que tem mais variedade do que a gente pensa? Se você pensar, Mar, 95% dos nutrientes é absorvido até o intestino delgado. E aí, o que consegue passar pelo intestino delgado intacto chega no intestino grosso para ser comida para essas bactérias, né? E que isso são os prebióticos, né? Então, os prebióticos são as fibras, né? A maioria das solúveis, que é o caso do café, são prebióticos. A maioria das insolúveis não são, mas elas também têm o papel dela de formar ali o bolo fecal e ajudar no trânsito intestinal e a pessoa melhorar o intestino preso, né? E a gente tem que ter cuidado, porque se a constipação é muito severa, se eu jogar muita fibra ali, isso pode piorar a situação, porque essa fermentação vai liberar gás metano. O gás metano, ele é meio constipante, assim, ele vai atrapalhar um pouco a motilidade. Enfim, tem algumas particularidades, mas
No geral, toda planta vai ter algum prebiótico para te oferecer. Então, por isso que eu falo, se as plantas estão tentando nos matar, quando ficam falando mal do café, mal do glúten lá, do trigo e tal, gente, se as plantas Sim. realmente estão tentando nos matar, elas estão fazendo um péssimo trabalho, porque você vai estudar a ciência exatamente o contrário, né? Então, a gente sabe hoje vários estudos, né? Até o pessoal da E4 lá, o Gustavo Negrini, ele mudou, né? O nome do congresso, não chama mais Gluten Free Brasil, porque a gente olha para a ciência e você vê que o glúten não é esse vilão todo da saúde. Agora é Congresso do Estilo de Vida, né? É nutrição funcional. Nutrição funcional, alguma coisa que assim. são, para quem não conhece, é um porque... grupo de congressos, Medicina do Estilo de Vida, um meeting de nutrição estética, Summit, que eu participo sempre, o Summit. Então, são congressos muito baseados na visão científica. E o quanto que é interessante que esse comprometimento foi fazer mudar rótulos, porque os próprios rótulos acabam sustentando esses mitos, né? Então, na indústria da beleza, tá parando de usar, por exemplo, rejuvenescedores, anti-aging, e faz todo sentido também na alimentação. Eu admiro muito pessoas que têm a humildade de olhar para a ciência e mudar de opinião. Sim. Né? E foi isso que eu fiz. Eu era uma pessoa extremamente carnívora, normal, né? Mineiro, gente, né? Não me julguem, mas não tinha como eu não ser. E eu olhei para a ciência e eu tive a humildade de falar assim, não, eu errei até hoje e agora eu vou tentar acertar. Se amanhã a ciência falar que eu estou errando também, eu vou mudar. Então, eu acho que é isso, né? Então, a questão do café, a gente vê que o café ele reduz o risco de doença cardiovascular, que é a principal causa de morte do planeta. Ele é fonte de fibra, ele é fonte de polifenóis, né, que vai dar origem ao ácido quínico, que é um dos que eles mais estão estudando, que é super saudável. Tá para sair um paper agora que está em revisão para ser publicado, que eles acharam uma bactéria lá, que é a Lawsonibacter, que ela está diretamente relacionada com o consumo de café. Foi a relação mais forte que eles já viram de um micróbio e um alimento. Eles, tipo, ser a chave e fechadura, tipo, eles se amam. E essa bactéria, ela tá... eles estão descrevendo ela como protetora de doença cardiovascular, protetora de diabetes. Então, assim, você olha que você vê e fala assim, não, beleza, tipo, você consegue isso tudo em outras coisas. Pode ser no chá preto, no chá verde, né? Todas as plantas têm isso para nos oferecer fibras, polifenóis e, eventualmente, alguns casos de amidos resistentes. São as 3 caixas de prebióticos. Mas quando você entende isso, você vê que, tipo, não estou falando para quem não gosta de café ou quem não tolera cafeína, forçar o corpo dela a tomar isso, não. Mas se você gosta de café, tipo, eu estou tentando só trazer a ciência para falar assim, olha, você pode continuar consumindo o seu café sem exceder a dose, sem passar do se auto-observando, né? Até que ponto... E é uma bebida popular. Mais consumida no mundo, deve ser, entraria ali na história no terrorismo nutricional, né? Então, dá para dizer que a grande conclusão disso tudo é que agora se fala muito de longevidade, né? A principal pauta. Ela está intimamente ligada à história da microbiota, que está ligada à alimentação à base de plantas. Então, está tudo interligado, todos esses movimentos. E aí, eu queria te fazer uma pergunta que não tem muita evidência científica, até eu sei, mas aí é uma pergunta pessoal. Se você percebeu, desde que você cortou, principalmente carne, né? Não necessariamente tudo de origem animal. Percepção nas suas condutas, assim, nas suas reações, se você ficou mais pacífico. Porque eu sempre escutei de amigos veganos que você acaba ficando mais pacífico, porque tem toda essa história, né, do abate dos animais serem extremamente agressivos. Então, eu, pelo menos, sou muito do viés do veganismo espiritual, eu acredito que tem a crueldade animal e eles sentem e passam isso pra gente. Isso não tem evidência científica nenhuma. Mas olha que eu tenho. Ah, gostei. Fiquei imaginando isso. Será que ele vai trazer uma evidência científica? Nunca achei um artigo, mas eu já dei, vamos dizer, uma viajada sobre isso. Lógico, pensando em quem? Microbiota. Né? Então, você concorda que, tipo, uma microbiota de um caçador, né? Porque hoje em dia as pessoas são carnívoras sem caçar, né? Muito fácil, né? Você vai lá, entra lá no McDonald's com ar-condicionado, computador, tudo, ou e pede... compra o filé de frango na bandejinha. Tem até vídeos de crianças que nem sabem, né? Como que aquilo é feito, se aquilo é frango, se não é. Então, isso aí Agora eu tô falando assim, vamos voltar lá nos antepassados, né? Os caçadores.
Pô, os caras tinham que ser agressivos, né? Você tinha que olhar para um bicho e ficar com sangue nos olhos e falar, vou matar aquele bicho para eu comer aquele bicho. Então, eu acho que você precisa ter umas bactérias ali no seu intestino que te deixam mais agressivos, né? Eu não achei estudo ainda mostrando isso, mas quando você vai estudar microbiota e saúde mental, aí você consegue entender que faz sentido. Por quê? Porque a microbiota que vai otimizar a saúde mental, no qual a gente tem mais de 30 neurotransmissores produzidos por esses micróbios, 90 a 95% da serotonina, 50% da dopamina, tudo produzido no intestino. E essas bactérias que produzem esses neurotransmissores são as bactérias veganas, herbívoras, que gostam de plantas, do jeito que você quiser, das pessoas querem colocar. Você vê que, tipo, o cara que tem a microbiota carnívora, ele fica mais agressivo, porque ele precisa olhar para um bicho vivo e matar aquele bicho, né? Então, trazendo agora para 2024, eu acho que faz total sentido isso, né? E eu não tô nem entrando na questão da energia, do espírito, que eu super acredito também. Eu acho que a gente tem 6 pilares na medicina do estilo de vida e tem muitos autores aí, médicos, o pessoal cientista advogando para ter o 7º, que seria espiritualidade. Que bacana. Os 6 são sono, atividade física, alimentação, estresse, né? Redução de estresse, conexão social e vícios. E aí tem muitos autores falando que a gente precisa colocar a espiritualidade, propósito de vida, né? Tanto que nessa temática da longevidade, agora tem emergido essa história das dietas das zonas azuis, aquelas ilhas no Japão super longevas, e aí vai estudar a vida dessas pessoas, todo mundo tem o tal do Ikigai, do propósito de vida, tem práticas espirituais independente de religião. Então, a espiritualidade é o que move a humanidade desde que o mundo é mundo, apesar da gente ter essa história de separação, que é um outro assunto, mas em tempos de urgência climática como hoje, não tem nada que sustente do que essa história do propósito, da fé e até da energia, que energia também é algo que em outros temas tem evidências, né? Então, eu acho que é bem interessante falar sobre isso, que às vezes é uma percepção pessoal, né? A pessoa entra ali pela saúde, ou porque viu algum documentário e ficou assustado, e aí quando vê, começa a ter empatia animal que às vezes não tinha antes por uma questão cultural. Comigo acontecia isso, assim, eu via no quintal de casa meu pai preparando a galinha, né? E eu olhava como se fosse algo comum, então eu demorei a ter mas essa percepção chega. E aí você vai meio que tirando camadas, né? E se a gente olha também para várias linhas espirituais, culturas, budismo e tudo mais, tem esses preceitos de ficar alguns dias sem comer carne, porque você vai ficar com a sua energia mais sutilizada, né? Menos densa. Então, tem coisas que são óbvias, mas que só na prática a gente percebe. Total. Independente de evidência, né? Total. E até se você olhar mesmo para a ciência, você olha que tipo, o corpo é feito de órgãos, os órgãos são feitos de células. As células, basicamente, tem lá o núcleo, né? O núcleo tem o DNA, aí no DNA lá tem os átomos, e se você olha dentro do átomo, é 99,99% vazio. Tem elétrons, prótons e tal, mas a grande massa é vazio, não tem matéria. Então, tipo, é só energia. Sim. Tudo é energia, né? Quando você olhar isso. Sim. Então... Inclusive, falando até da alimentação natural, né? Que no Ayurveda fala de quanto mais fresco você come o alimento, mais tem a preservação de prana, que é a energia vital. Por isso que a gente se sente bem. Se toma uma água de coco, obviamente, muito mais do que um refrigerante. Tem coisas que são óbvias, né? Sim, eu gosto muito de uma frase que é assim: não se trata do alimento na sua vida, mas sim da vida no seu alimento. Então, eu já tenho aí uns bons anos que eu não coloco morte dentro de mim, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, foi ter essa mudança, porque realmente, para todo lado que eu olho, é só sim. Olho para a microbiota, sim, acertei. Olho para a espiritualidade, sim, acertei. Olho para a causa animal, sim, acertei. Olho para a mudança climática, saúde planetária, acertei. Então, é isso, né? E acho que o grande difícil é esses mitos, né, Marcela? Tipo, o Estadão fez um post esses tempos. Fez. Bem polêmico. Legal. Falando que essa alimentação diminui o risco de mortalidade, morte prematura, né? Alguma coisa assim. Aí eu olhei lá nos comentários,
Eu vi cada absurdo que eu falei, socorro. Igual tem um amigo meu que ele fala que ele não é vegano, ele é marciano, né? Eu não sou vegano, eu sou marciano. Eu falei, nossa, quase liguei pra ele, me leva pra Marte também. Que eu acho que tem o perfil das pessoas que não sabem de toda essa informação. E é aquela história, né? A ignorância é uma bênção. E tem o perfil de pessoas que tá naquele apego do ego, do paladar, como eu já estive, o apego da zona de conforto, da cultura. Então, essas pessoas acho que são as que mais comentam, polemizando, contestando, porque é muito sobre algo muito individual que elas não querem perder. Mais uma vez que você perde, abre uma portinha, seja da causa animal, da sustentabilidade da saúde, em algum momento todas elas conectam, né? Sim. E você já conseguiu impactar alguém ali do seu círculo próximo, que acho que é uma grande missão de todo mundo que faz essa transição, né? E aí, no seu caso, sendo um médico, a gente sabe que os profissionais de saúde têm uma voz mais alta, né? Por ter a evidência junto. É difícil. Hoje em dia, todo mundo fala de saúde, né? E eu acho que quando a gente fala de comida, é muito complicado, porque todo mundo come 3 vezes por dia no mínimo, né? Então, acho que, por exemplo, se alguém vier falar comigo de medicina nuclear, eu posso falar a besteira que for, ninguém vai teimar comigo, porque eles nem sabem o que é medicina nuclear. Sim. Então, eu posso falar o tequinésio, não sei o que lá, tal, beleza, show e tal. Agora, vai falar de alimentação com as pessoas, eles já tiram o PhD de nutricionista do bolso, e não, mas ovo é o superalimento, mas eu falei, cara, tipo, sabe? Então, assim, eu acho que por ter essa questão emocional, social, todas essas questões já enraizadas, né? Que todo mundo come 3 vezes por dia. Todo mundo tem uma posição e elas estão dispostas a defender, né? Com unhas e dentes. Mas a gente tem alguns mitos que são, tipo... por exemplo, eu vi lá nesse post as pessoas falando de colesterol. Tipo, colesterol tá no livro de bioquímica lá. Tipo, não precisa estar na dieta de nenhum mamífero. Por mais que seja essencial para qualquer mamífero, a gente produz o colesterol. É igual a vitamina D. Você não precisa ter vitamina D na sua alimentação, porque a vitamina D é produzida pelos animais quando se expostos ao sol. E as pessoas esquecem que a gente é animal também. Sim. Então, você vai tomar seu sol, você vai produzir sua vitamina D, né? Então, desculpa, qual que era? Você perguntou? Era sobre se você conseguiu impactar alguém do seu círculo próximo. Boa. Porque, né? Para nós, só pessoas entusiastas, ativistas desse estilo de vida, é difícil. A gente sempre acha que para o médico, para quem tem essa voz, quem está ali chancelado com evidência, teoricamente seria mais fácil. Não, acho que com esse mundo de rede social é bem complicado, porque igual eu falei, hoje em dia influencer fala de alimento, todo mundo fala, né? Então, assim, você acaba que, tipo, todo mundo fica confuso, né? Um fala isso, outro fala aquilo, blá, blá. Mas eu super consegui uma pessoa que eu amo muito, que é minha namorada. E aí ela resolveu várias questões. Ela tinha um intestino meio preso, hoje em dia tá reloginho. Ela tinha uma alergia que beirava uma asma, ela tinha que usar bombinha. Hoje em dia ela nem lembra onde tá a bombinha dela. Usa muito eventualmente por uma questão do pelo dos cachorros ali e tal. Ela tinha gases quando comia feijão, grão de bico, cogumelo, abacate. Hoje em dia ela come tudo isso, repolho. Ela come repolho. Até hoje ela fala assim, amor, não acredito que eu não consigo comer repolho sem sofrer com gases, tensão. Então, assim, acho que foi uma influência pelo exemplo ou foi ali de ficar... Não, precisando... foi... lógico que eu fiz umas brincadeiras ali, tipo assim, sabe que tem estudo que mostra que a gente troca muito micróbio nos beijos, né? E aí, tipo... Incompatibilidade de causas. Eu posso melhorar a sua microbiota ou você pode piorar a minha, né? Mas acho que foi bem ela, assim, levando em conta que eu sou médico e também vendo, né? Que eu acho que acho que a convivência, né, tornou muito acessível para ela, né? Porque eu já sabia onde que tinha os alimentos que a gente tinha que comer, tal, não sei mais, tal. Mas, assim, falando de família mesmo, pai, mãe, nossa, minha mãe ainda tem um pouco de curiosidade, me apoia. O meu pai, que é médico, ele não dá nem... Já muda de assunto. Ou seja, é o desafio de todo mundo, né? Puxado. Mas, Paulo,
Obrigada, muito Eu que grata por ter agradeço. participado desse retorno de temporada, né? Tenho te acompanhado aí há algum tempo, me conecto muito com essa ideia de trazer o viés da alimentação mais natural, né? Acho que para um equilíbrio. Tem alguma outra mensagem que você queira deixar? Seu arroba, porque acho que você tem feito muitos Sim. conteúdos didáticos, né? Eu tô lá no @Dr. Paulivan, que é um nome fácil aí de gravar, né? Não tem muitos. Eu até me zoou que é novela mexicana do SBT. Mas a mensagem que eu queria deixar é que esse assunto, né? Esse episódio, toda essa fala nossa não é sobre veganismo, não é para vegano isso. É sobre saúde, né? A gente está falando aí das duas maiores causas de morte do planeta, que é a doença cardiovascular, ou seja, coração e cérebro, infarto ou AVC, que é a maior probabilidade da gente morrer hoje, seguindo as estatísticas, é dessa doença, e de câncer, né? E elas estão extremamente relacionadas com essa alimentação, né? A alimentação à base de plantas é a única que tem estudo científico mostrando que reverte doença cardiovascular, a única, né? Que o Dean Ornish publicou lá em 1990 ou 91. E basicamente a gente mostrou para o mundo que ninguém mais precisa morrer de infarto ou de AVC. E as pessoas não seguem, né? Porque tem muito poder da indústria, né? Enfim, várias questões. E a segunda é câncer, que é diretamente relacionada com a imunidade. 70% da imunidade do ser humano está ali no intestino, né? E quem está regulando essa imunidade, esses 70%, tem autores que vão além, falam de 80% da imunidade do ser humano, está sendo regulado pela microbiota. A microbiota, ela gosta de plantinhas. Então, deixem seus preconceitos. Não é sobre perfeição. A minha dieta não é perfeita, a dieta da Marcela não é perfeita. É sobre consistência. Então, se hoje você tem lá uma alimentação 10, 20% à base de plantas, se você for para 40, 50%, já é uma ótima vitória, né? Então, é isso, devagar e sempre, e entendendo que esse é o caminho para você conhecer a sua melhor versão. Sim, muito grata. E para quem já está nessa jornada de tentar quanto antes uma alimentação à base de plantas, como nós, use esse episódio para reforçar esse movimento. E quem ainda não é, né, ou quer jogar essa ideia para fora da bolha, acho que lembra dessa frase que para mim, assim, ela virou um clássico, que se você não é vegano, as bactérias boas do seu intestino são, e a microbiota está totalmente ligada ao que a gente busca, que é a longevidade. Então, espalhem bastante essa ideia, e nos próximos episódios a gente continua com essa ideia de renaturalizar os nossos hábitos. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Marcela. Até mais, gente. Continue acompanhando no A Naturalíssima, no Instagram e também no site anaturalissima.com.br.